Olá, queridos e queridas estudantes, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo em paz com vocês? Espero que sim. Meu nome é professor Washington Lopes e hoje nós teremos mais uma aula de Ciências Humanas com os componentes curriculares História e Geografia. Estão prontos para aprender e se divertir junto comigo? Eu espero que sim. Vamos lá? O tema da nossa aula de hoje é: somos diferentes, somos seres humanos, somos transformadores. Professor, somos diferentes? Sim, cada um de nós tem um jeito particular e especial de ser e de existir. Somos seres humanos, professor? Sim, mesmo tendo diversas diferenças, o que nos une é o fato de sermos seres humanos. E nós vamos conversar muito sobre nossas semelhanças e diferenças na aula de hoje. E somos todos transformadores, porque cada um de nós tem a capacidade de, ao existir e viver a sua própria vida e viver em sociedade, transformar essa mesma sociedade. Mas antes disso, vocês lembram do desafio anterior? Lembram do desafio da aula anterior? Qual foi esse desafio? A ideia era que nós construíssemos um desenho bem bonito, que tivesse a ver com respeito a todas as pessoas. E aí a gente poderia compartilhar no grupo de WhatsApp da família, no grupo da turma da escola, enfim, compartilhar esse desenho para que as pessoas vejam que você também está se preocupando em tratar bem as pessoas, tratar as pessoas com respeito. E o objetivo da nossa aula de hoje, então, é identificar os diversos grupos sociais, culturais e étnico-raciais que participam da transformação da sociedade. Se nós somos todos seres humanos, e isso é o que é a nossa principal semelhança, mas se nós também temos diferenças, que diferenças são essas? Que culturas são essas? Que povos são esses que fazem parte dos grupos sociais da nossa sociedade e do mundo também, não é? Quem são essas pessoas? A gente vai refletir um pouco sobre isso hoje também. Mas antes de a gente começar a pensar sobre essas diferenças, vocês sabem que imagem é essa? Vocês aí de casa, crianças, pergunta para quem está do teu lado aí, para tua mamãe, para teu papai, para teu irmão, para tua irmã, quem estiver aí do seu lado, pergunta, vocês sabem o que é que essa imagem está representando aí? O que é isso? Isso é uma imagem mostrando aí o universo, uma parte do universo. Por que você está mostrando essa imagem, professor? Para que a gente entenda que o universo que a gente vive é um dentre tantos outros possíveis. E dentro desse universo que a gente vive, existe uma galáxia chamada Via Láctea. E nessa galáxia tem diversos planetas, satélites. E um deles é o planeta Terra. É o planeta que nós vivemos. E dentro do planeta Terra, existem diversos continentes, diversos países. E um desses países é o nosso, o Brasil. O Brasil, nós temos 26 estados, mais o Distrito Federal, que é a nossa capital política, que fica lá em Goiás. E nesse Brasil tão grande, com 26 estados, mais o Distrito Federal, nós temos diversos grupos sociais, pessoas com as mais variadas culturas, hábitos, costumes, com influências de diversos povos que vivem aqui no nosso país e que têm vivido historicamente e têm um contribuído com o outro junto do processo de transformação social. E dentro do país Brasil, nós temos o nosso querido estado de Pernambuco. Vocês conseguem ver o mapa de Pernambuco aqui? Olha só, todo esse contorno aqui, compreende o nosso estado. E a exemplo do nosso país, no nosso estado também existe uma grande riqueza, diversidade natural, mas também cultural, humana na nossa sociedade. Porque nós somos uma grande nação. Pernambuco faz parte dessa grande nação. E essa nação tem mais ou menos, nesse momento, 203.454.037 habitantes brasileiros e brasileiras. É muita gente, não é não? É gente pra caramba. E será que essas pessoas vivem todas exatamente do mesmo jeitinho? Claro que não. Como a gente já conversou antes, dentro desse número gigante de 213 milhões de pessoas, existem várias formas de ser e existir diferentes. E a gente vai conversar sim sobre elas.
Mas aí, olha, se nós vivemos num país de mais de 213 milhões de habitantes, e o professor está falando que a gente tem diversas diferenças culturais, políticas, econômicas, diversos modos de ser e de conviver, eu trouxe uma música que representa um pouco sobre isso. Essa música se chama Coloridos, é do grupo Palavra Cantada, tá? E essa música exemplifica um pouco dessa pluralidade que a gente tem no nosso país. Vamos ver o que é que essa letra diz? Se prepara aí, se concentra, porque o professor vai ler agora e vocês vão acompanhar a leitura, ok? Olha só, somos de todas as cores e as cores não têm fim. Para tocar nossos tambores, coloridos são assim. Somos de todas as cores e cada cor é uma beleza. Para cantar, pular, dançar em homenagem à natureza. Somos todos coloridos para pular, para brincar. E subir, 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 pintar e colorir o ar. Somos todos coloridos para pular, para brincar. E descer, descer, escorregar e desmanchar. Se você gostou da gente, você pode ajudar. Seja como um colorido com vontade de pintar. Somos como gotinhas, gotinhas unidas, gotinhas amigas, gotinhas batuqueiras. Nós gostamos de bagunça. Vamos nessa brincadeira? Perceberam que o trecho da música fala de coloridos? E quem são esses coloridos? Será que esses coloridos eles estão se referindo apenas às cores que a gente usa para pintar? Ou será que está se referindo à pluralidade, ao colorido das diversas formas de ser e existir no mundo? O que é que vocês acham? Fiquem pensando aí, reflitam, porque isso tem a ver com a nossa aula hoje. Vamos lá. Olha aí a bandeira do nosso país, o Brasil, como eu disse, esse país, não é? Com diversos habitantes, mais de 213 milhões de habitantes. E nesse Brasil, que tem uma história, não é? Uma história de um passado que já existiu, não é? E uma história do presente que está se construindo, que caminhando para o futuro. E esse futuro vem através da transformação que a gente faz com o nosso modo de agir e de conviver em sociedade. E nesse país, nós temos, diversos povos indígenas diferentes. Os povos indígenas, inclusive, que são povos originários do nosso país. Já estavam aqui antes dos portugueses chegarem para colonizar as terras, não é? Que depois passou a ser chamada de Brasil. E aí, olha, uma imagem que representa os portugueses que chegaram com suas caravelas, com seus barcos, não é? E entraram nas nossas terras e passaram também a contribuir para a formação cultural, política e histórica do nosso país. Os negros e negras, africanos e africanas que foram trazidos para servirem de escravos aqui, não é, para os portugueses, têm grande contribuição para a história, para a formação do nosso país e até hoje tem também. Hoje nós somos um país, não é, que tem aí, olha, pessoas que têm as mais diversas e variadas expressões. No Brasil nós encontramos pessoas brancas, não é, de cabelos loiros, encontramos pessoas negras de cabelo crespo, cacheado, encaracolado, encontramos pessoas com uma pele um pouco mais alva, com cabelos ondulados, pessoas de origem que vêm de outros, que têm outras descendências, de outras nacionalidades, asiáticas, por exemplo. Nós temos uma pluralidade, uma diversidade enorme no nosso país, porque somos seres humanos, iguais porque somos seres humanos, mas também, olha, diferentes e com peculiaridades, ou seja, com características próprias. E mesmo assim, como essa imagem mostra, nós podemos conviver e construir juntos uma sociedade, por exemplo, uma sociedade melhor, uma sociedade mais respeitosa. As pessoas têm escolhas, orientações, têm formas de conviver diversificadas. A gente tem que aprender a conviver com essas diferenças também e respeitar a humanidade e a dignidade de todas as pessoas. As pessoas têm religiões diferentes, não é? Tem forma de se relacionar com os seres divinos, com as divindades diferentes. Existem diversas religiões e todas precisam ser respeitadas e todas precisam respeitar a humanidade, a dignidade humana.
Porque juntos, nós contribuímos para a transformação da nossa sociedade. Juntos, não importa se você é branco, se você é negro, se você é homem, se é mulher, se mora em um estado, se mora em outro, se você é professor, se você é médico, todos nós contribuímos para a transformação da sociedade. E a gente precisa, contribuir para que essa transformação seja uma transformação que aponte, que olhe, que mire e que queira uma transformação para melhor. Tem que ser uma transformação para uma sociedade melhor, mais respeitosa, mais humana, mais justa, para que as pessoas sejam mais felizes na nossa sociedade. As pessoas, como eu disse, têm formas diversas de contribuir para essa transformação social. Algumas contribuem para a formação cultural da nossa sociedade, por exemplo, através da dança. Vocês sabem que dança é essa? Vocês sabem que estilo de dança, que arte é essa? 3 segundos para vocês pensarem. É o frevo, um estilo de música muito, muito tradicional no nosso estado. É conhecido, muitas pessoas procuram esse estilo de música, as apresentações no carnaval, mas a grande verdade é que o frevo faz parte da nossa cultura e precisa ser, inclusive, vivenciado o ano inteiro. Olha aí, algumas pessoas, contribuem para a transformação social através da música. Aqui a gente tem uma imagem de pessoas, no samba, tocando, dançando, se alegrando com o samba. Outras pessoas também contribuem para a transformação social através da sua arte, através das pinturas. Esse é um quadro de um outro autor muito conhecido também na nossa terra, chamado Romero Brito. Olha só que bonito. Outras pessoas praticam esportes, contribuem para a transformação social através do esporte. O esporte que também ajuda, a várias pessoas a sonhar com um futuro diferente, um futuro melhor. Tivemos as Olimpíadas recentemente agora e muitos jovens estavam lá representando o Brasil nas Olimpíadas, ganhando medalhas, orgulhando seus familiares, se orgulhando dos seus sucessos, dos seus méritos e orgulhando toda a nação também com os seus resultados, com o seu trabalho, com o seu esforço, com o seu esporte. Topam fazer uma atividade? Topam fazer uma atividade? Vamos fazer uma atividade, mas é o seguinte, chama a mamãe, papai, titio, titia, chama todo mundo que estiver aí para você participar de um desafio que eu vou trazer aqui junto com essas pessoas. Vamos ver quem consegue descobrir, quem consegue responder, quem consegue acertar o que o tio vai trazer? Bom, observa essa imagem. O que é observar? Observar é olhar com atenção todos os detalhes para que você possa ter uma compreensão da imagem. Observar é olhar com atenção. Ok? Então vamos lá. O que é que está acontecendo nessa imagem? O que é que eles estão fazendo? Olha bem. O que é que essas duas pessoas que estão bem na frente da imagem estão fazendo? O que é que vocês acham? Bom, olha com atenção, tá? Olha bem, olha tudo ao redor da imagem, olha com calma, para tentar entender o que é que eles estão fazendo. Eu acho que a essas alturas vocês já sabem o que eles estão fazendo, mas vamos ver. Será que eles estão estudando? Estudando, não sei. Jogando capoeira, não sei também. Você já sabe? Fazendo uma selfie? Não sei também. Vamos ver a resposta correta, mas antes disso, você acha que é o quê? Que eles estão estudando, jogando capoeira ou fazendo uma selfie? E já sabe a resposta? Vamos ver? 1, 2, 3 e... Jogando capoeira. Muito bem. A capoeira, que é uma arte, uma filosofia de vida, algumas pessoas chamam de esporte, não é? Que tem aí uma grande importância na nossa sociedade. Muitos capoeiristas e muitas capoeiristas do Brasil são conhecidos mundialmente por praticar essa arte tão bacana que tem a ver com a história do nosso país, inclusive. Topa um outro desafio? Mais uma pergunta. A arte da capoeira tem influência da cultura? Eu vou trazer aqui algumas alternativas, não é? De possibilidades de culturas que contribuíram para o surgimento da capoeira. E aí vocês vão dizer qual seria a resposta certa.
A arte da capoeira tem influência da cultura japonesa? E aí? Vamos ver. Tem influência da cultura europeia? Tem influência da cultura africana? O que é que vocês acham? Japonesa, europeia ou africana? Já sabe a resposta? Acho que sim. Africana, muito bem. A capoeira tem influência, né, da cultura africana. A capoeira que hoje é praticada, como eu disse, no Brasil e fora do Brasil também, mas temos grandes capoeiristas que são reconhecidos mundialmente pela prática da capoeira. A capoeira que é também uma arte de resistência do povo negro, na época que eram escravizados aqui no Brasil, por exemplo. Mais um último desafio. Que povos essas pessoas representam? A que povos elas pertencem? Você sabe? 3 segundos para vocês pensarem. Bom, eu acho que vocês já sabem também. Essas pessoas representam, pertencem a povos indígenas. Os indígenas que, como eu disse no começo da aula, estavam aqui nessas terras, originalmente são considerados aí os primeiros habitantes da nossa terra. E os indígenas, E em seguida vieram os portugueses, depois os africanos para serem escravizados. E hoje nós temos no Brasil, além de diversos povos indígenas diferentes, temos também diversas possibilidades culturais no nosso país diferentes. E os povos indígenas têm grande contribuição para a formação cultural e histórica do nosso país. Inclusive, são os povos originários dessas terras que depois passou a ser chamada de Brasil. Muito bem. E aí, você conseguiu acertar? Quem estava do seu lado aí conseguiu acertar as respostas? Teve empate? Não teve? Espero que tenham se divertido com essa atividade. Vamos nos encaminhar agora para o final. E aí, uma mensagem que eu queria deixar para vocês. Nosso país, ele é multicultural, ele é diverso, ele é plural. Nós temos diversas possibilidades de ser e existir diferente. As pessoas ocupam cargos na sociedade diferente. Tem pessoas que têm empregos, tem pessoas que não têm empregos, tem pessoas que têm muito poder econômico, muito poder aquisitivo, ou seja, muito dinheiro. Tem pessoas que têm pouco. Tem pessoas que têm casas luxuosas e tem pessoas que não têm onde morar. Tem pessoas que gostam mais de um estilo de música, tem pessoas que gostam mais de outro. Tem pessoas que seguem uma religião, tem pessoas que seguem outras religiões. Tem pessoas que gostam de esportes, outras não gostam. A nossa sociedade, ela é plural, ela cabe todas as formas de ser e de existir, desde que essas formas de ser e existir respeitem umas às outras e contribuam para o crescimento do nosso país. Como eu sempre digo, para que o nosso país seja um lugar cada vez melhor, para que nós possamos viver, sermos felizes, conviver, para que a nossa nação seja rica, seja próspera, mas também seja justa, seja igualitária, para que você, criança, você menino, você menina, seu papai, sua mamãe, seus vizinhos, seus amigos, até as pessoas que você não conhece, possam viver no nosso país e ser felizes e se orgulhar de viver nessa nação que a gente chama de Brasil, que é o nosso querido país. E agora eu vou deixar para vocês um desafio que não é para essa aula, é para vocês fazerem assim que acabar essa aula, se vocês puderem. E que desafio é esse, professor? O desafio é fácil de fazer, tá? Mas tem um poder de transformação muito grande. Que tal se a partir de hoje, se você não faz isso ainda, começar a fazer? Que tal a partir de hoje, toda vez que você estiver passando pela rua, na sua rua ou em qualquer outro lugar, se estiver passando e você passar por alguém que não conhece você, que você não conhece, que tal desejar bom dia, se for de manhã? Desejar boa tarde, se for de tarde? Desejar boa noite, se for de noite? Professor, eu vou falar com a pessoa que eu não conheço? Sim, isso é educação. E mais do que isso, quando você toma essa atitude, observa como as pessoas reagem. Será que as pessoas vão responder? Se você passar por um estranho, uma estranha e disser assim, bom dia, será que as pessoas vão responder? Será que elas vão achar estranho? Esse garoto, essa garota falou comigo? Eu nem conheço. Como será que elas vão reagir?
Eu acho que é muito comum que as pessoas gostem, porque, como eu disse, isso é um ato de educação. E toda vez que a gente trata as pessoas bem, a gente se dirige às pessoas com educação, a gente começa a contribuir para a transformação social. Mas não é qualquer transformação. É uma transformação positiva, uma transformação boa, uma mensagem de respeito a todas as pessoas. Concordam? Acho que concordam. Por fim, uma última mensagem. O amor supera todas as diferenças. Respeitar o próximo. Isso muda o mundo. Isso faz diferença. Espero que tenham gostado da aula. Tchau, tchau e até a próxima.